Bom dia, irmãos. Estamos estudando o livro de Êxodo, expondo, não tão detalhadamente como fazemos domingo à noite, quando expomos um certo livro, mas de maneira um pouco mais panorâmica. Aí chegamos nos 10 mandamentos. Então, eu poderia simplesmente deixar os 10 mandamentos de lado, ler e tocar para frente o aspecto mais histórico de Êxodo e algumas outras explicações. Mas achei por bem explorar um pouquinho os próprios 10 mandamentos. Então, estamos indo mandamento a mandamento e vendo um pouco, não muito profundamente, cada um. Já vimos 3, e agora estamos no 4º. Esse é um pouco mais complicado para explicar e para nós entendermos o que significa. Há muita discussão, pensamentos diferentes, mesmo no meio cristão, sobre essa questão da guarda do sábado ou da guarda do domingo, se o sábado virou domingo, se é obrigatório, o quanto é obrigatório, e isso tem sido um assunto bem polêmico ao longo desses 2000 anos de cristianismo. E quando um assunto é muito polêmico assim, quem é prudente deve ir devagar, examinando e se abstendo de opiniões muito fortes, porque existem ângulos para se examinar e tal. Então, eu resolvi ter um pouquinho de calma na exposição do 4º mandamento, e esta é a segunda pregação só sobre ele, e vamos ter mais, talvez mais uma ou mais 2, não sei. O fato é que nós vimos na primeira pregação sobre o 4º mandamento que sábado, literalmente, no hebraico, significa descanso. Lemos lá no trecho de 8 a 11 do capítulo 20 de Êxodo, que lembra-te do dia de sábado para o santificar. Aí lá fala que é o sábado do Senhor. Comentei que a ideia de santo é separado e incontaminado e puro. Então, seria um dia separado, um dia colocado à parte. Falei que a ordem se refere a Gênesis 2, 1 e 3, que eu li já, que diz que Deus descansou depois de 6 dias, criando tudo o que existe. No 7º ele descansou. Comentei que alguns acham que Deus instituiu o 7º dia de descanso, visando toda a humanidade, porque ele criou toda a humanidade e descansou da criação que estava incluída a humanidade inteira. Então, se ele quer ser lembrado pelo descanso que ele teve no 7º dia, deve querer ser lembrado pelos homens todos. Outros acham que não, foi somente para os judeus, e os outros homens que vissem aquilo e imitassem e tirassem suas conclusões ou coisa assim. Mas era algo para os judeus exclusivamente. E aí vai as interpretações. Seja como for, nós vimos 2 aspectos nesse mandamento, que eu já comentei, pelo menos eu vejo. Aspecto moral, que, embora primariamente dirigido aos judeus, que foi dirigido realmente aos judeus em Êxodo 20, sem dúvida alguma, mas que parece abranger toda a humanidade. Então, parece que há um aspecto moral aí, em que Deus gostaria que todos os homens obedecessem a esse princípio,
pessoalmente, eu gosto, eu simpatizo, eu adoto esta maneira de pensar. Tem algo bem maior do que apenas dirigido aos judeus para aquela época e pronto. Pelo fato de citar que Deus descansou. Então, eu vejo esse aspecto moral, em que um ser humano, seja lá onde for, se ele trabalha 6 dias e descansa o 7º, conscientemente ou sem consciência disso, mas de alguma maneira ele está imitando Deus. Ou até poderia dizer, homenageando o Criador, mesmo sem intenção, e alguns até com intenção também, alguns religiosos que guardam o 7º dia porque acham que devem guardar. Então é algo que transcende até o aspecto puramente religioso. E, indubitavelmente, o aspecto cerimonial. Aí sim, é para os judeus mesmo, instituído lá em Êxodo 20, conforme lemos, para Moisés, ensinar para o povo judeu, e que Deus estabeleceu várias observâncias quanto ao 7º dia, ao sábado, na lei, que nós não vamos olhar essas observâncias de jeito nenhum, mas também não tem dúvida que tinha um aspecto cerimonial. Então, o aspecto moral mais abrangente e o aspecto cerimonial mais para os judeus. Vimos outras coisas, eu estou apenas recapitulando, mas agora vamos entrar onde eu deixei. Jesus e o sábado. Aí tem livros e livros só sobre o assunto Jesus e o sábado. Jesus teve muitos problemas com os fariseus por causa do sábado. E com os escribas, os doutores da lei, os religiosos da época. A nata religiosa da época. Muita discussão. Os judeus, ao longo do tempo, tinham acrescido muitos detalhes à lei dada para Moisés. Muitos livros e livros foram, inclusive há divisões, para os que estudam mais profundamente, nos seminários e tal, sabe que há várias divisões deste complemento à pura lei de Deus, estabelecida lá no Pentateuco, especialmente em Êxodo e Deuteronômio. Está lá. Mas acrescentaram muitas coisas, e esses acréscimos, eles próprios têm muitas divisões, e é bem complicado tudo isso. Não de nosso interesse, ainda bem. Quando eu fui descobrindo que eu não tinha, como eu resolvi estudar tudo que eu poderia estudar sobre a Bíblia, 30, 40 anos atrás, digo, isso vai ser complicado, estudar esse material dos judeus tudinho e tal, Midrash, Mishnah, é muito complicado tudo isso. E aí eu descobri que não tinha que estudar isso coisa nenhuma. A lei, sim, para poder entender e ensinar, praticar o que deveria ser, tirar o que é para tirar, claro, como todo crente, precisa. A lei de Moisés, sim, tem que ser compreendida, um tanto quanto, pelo crente, para poder entender e tirar o que é aplicável para o dia de hoje, que é muito. Tudo bem, isso aí o crente não escapa, mas estudar as Mishnás, deixa aí com os eruditos e com os seminaristas que querem ir mais fundo, e imagino que seja também muito superficial lá, porque não interessa para o crente muito. Isso não é lei, são acréscimos. Mas para um judeu da época, a diferença entre o que era lei e o que era acréscimo ficou muito confusa. E o homem tendo homem pecador, genericamente falando, tem a mania de misturar as coisas de Deus com as que não são de Deus. Mistura tudo. Até nossa maneira de ser é misturada. Nós temos algo da imagem e semelhança de Deus, todo ser humano. Por outro lado, nasce pecador, tem natureza pecadora. Então, a luta.
Não estou falando nem da luta da carne contra o espírito, que essa já é uma luta espiritual. Mas mesmo aquele que nasce pecador sem Cristo, todos nascem sem Cristo, e cresce, ele tem uma luta interna. Romanos 2 fala dessa luta, uma consciência que Deus plantou aqui dentro. É uma luta grande, porque tem uma natureza ruim dentro. Por outro lado, foi criado por um Deus santo, e guarda uma certa semelhança a esse Deus santo, embora distorcida essa semelhança. Então é tudo muito complicado. Aí Deus dá a lei dele para Moisés, que como se fosse pouco, como se já não fosse complicada por si só, que é. Aí eles ainda cresceram muito, mas é muito mesmo. E tipicamente também do homem sem Deus no coração, acaba dando mais valor ao que é inventado, ao que é humano, do que o que é de Deus. E estava acontecendo isso. Acontece isso hoje. O grande cristianismo é feito por milhões, dezenas de milhões de pessoas que se chamam cristãs, se acham cristãs, mas vai discutir um aspecto que a religião criou, inventou ao longo dos séculos, um estatuto lá da religião, um dogma lá, vai discutir com ele, que a briga é feia, e isso foi acrescido à Bíblia, não é da Bíblia, e algumas vezes contrário à Bíblia, mas não interessa. É dogma da religião que aprendeu do pai, aprendeu da mãe, aprendeu da avó, do avô, aí briga por aquilo. Cristão, se chamando cristão, achando que é cristão, curioso, e mais agarrado num dogma inventado por homens, e homens terrivelmente pecadores na época, concílios formados por pessoas que se diziam celibatárias e cheias de amantes, de filhos de todo jeito, uma verdadeira, um estado pecaminoso de altíssimo grau. Aí fazia concílios e pronto, agora a igreja resolveu isto. Pronto, ali confrontava com a Bíblia. E na hora do confronto, geralmente ganhava a parte humana. Quando o crente, a pessoa se converte, vai aprender a desfazer isto, da marcha ré. Não, mas não é assim que a Bíblia diz? A Bíblia não. Mas eu aprendi assim, lá na igreja. Qual? De quem? Com que base? Estudou aonde? Qual foi a sua fonte? Qual é a fonte de quem ele ensinou? E a pessoa adulta, quando se converte, que foi meu caso inclusive, quando vê, eita, eu tenho que desaprender um monte de coisa. É isso. Ou alguém de uma seita passa pelo mesmo processo. Aí, para se acostumar a ficar na Bíblia pura, é complicado. Complicado, mas muito agradável, óbvio, muito gostoso, e recebe muitas críticas, arrogante, isso aqui e tal, e por aí vai. Voltando a Jesus e o sábado, chega Jesus e encontra uma situação em que o que tinha na cabeça daqueles judeus sobre o sábado era, e a lei inteira, é porque eu estou falando só do sábado, tudo misturado. Aí, colisão. Não pode fazer isso, não pode. Aí o acusavam de transgredir a lei, transgredir o sábado, tudo. Claro, vocês conhecem os evangelhos. Então, o sábado não foi exceção, claro, desses acréscimos humanos, muito ao contrário, como um ponto importantíssimo da lei, que tinha a ver com todo o povo, um dia na semana, todo diferente, todo especial, foram em cima dele. Para vocês terem uma ideia, pensei até em gastar um tempo, mas resolvi não fazer isso não. Só um exemplo, em dizer coisas que acrescentaram ao sábado, por exemplo. Uma delas era, não podia cuspir. Por quê? Porque podia acertar numa semente.
o cuspe. E aquele cuspe na terra, com a sementezinha ali, germinava. Poderia germinar. Isso aí seria trabalho agrícola. Então, isso aí seria equivalente a trabalho, agricultura. Você trabalhou no sábado, porque nasceu uma planta por causa do seu gesto, ou da sua atitude, ou da sua ação. Então, não pode cuspir para não ter o perigo de nascer alguma coisa e você ser o agricultor agora, que estava trabalhando no dia de sábado. Então, é risível, mas na época não tinha nada de risível, muito pelo contrário, era muita cara feia e briga e acusações graves contra Jesus Cristo. Então, à primeira vista, lendo assim os evangelhos, mais rapidamente, parece que Jesus transgrediu o sábado da lei, o sábado legítimo. Mas a transgressão não foi do sábado legítimo, foi dessas ordenanças adicionais, não da lei propriamente dita. Pelo menos na grande maioria das vezes, e agora abrangendo mais não apenas o sábado, mas outras acusações dele sobre a lei, quase todas elas envolviam uma transgressão, um desrespeito dele, uma não consideração a esses acréscimos. Ele curou no sábado e foi muito acusado disso, vocês sabem. A lei nunca proibiu de fazer o bem no sábado. E ele argumentou isso. Não sei como é que chegava até os ouvidos deles, fariseus e tudo, uma argumentação tão simples como essa. Não é proibido fazer o bem no sábado. Não, mas é simples, mas eles estavam tão arraigados com as coisas, não pode, cheio de coisas que estavam completamente confusos e corações fechados para aprender de alguém que vinha legitimamente, corretamente ensinar o que devia ser ensinado e ir no âmago da questão. E Jesus se preocupava muito com o espírito da lei, a intenção da lei, muito mais do que com a letra da lei. O espírito da lei, para ele, tinha mais importância do que o que a lei dizia em si. E vou mais fundo. Se ele tivesse transgredido a lei, ele poderia ter feito como Deus, que ele era também. Então, ele não estaria brincando de transgredir, não estaria querendo só esnobar diante de todos, que eu e o Pai somos um, eu sou Deus, então eu faço o que eu quiser. Querem ver? Absolutamente. Se ele julgasse que precisava, de alguma forma, olhar para o espírito da lei num certo momento, num certo contexto, e até chegar perto do limite mesmo de transgredir um aspecto literal, um aspecto da letra da lei, se ele tivesse feito isso, teria legitimidade para fazê-lo, teria autoridade para fazer, como Deus que ele era, e como um ser humano sem pecado algum, mas o ênfase aqui é no fato de que ele era Deus também. Tanto que ele disse, o Filho do Homem é o quê do sábado? Senhor do sábado. O sábado não é meu senhor, não. A lei não é minha senhora, não. Eu sou senhor do sábado, eu sou senhor da lei. Agora, é claro que a lei era dele próprio. Ele não iria transgredir a lei dele de uma maneira estranha, incoerente. Claro que não. Claro que não. Às vezes até parecia, porque ele ia lá no âmago, coisa que poucos homens até percebiam, mesmo os espirituais da época, pouco percebiam o valor que estava por trás de um mandamento da
da lei ou de alguma ordenança da lei. Então, quero passar para frente. Jesus não transgrediu o sábado, ele respeitou o sábado da lei de Moisés e foi no âmago da questão do sábado e de tudo o que ele fez e de tudo o que ele falou com relação à lei. Então, tirem, se alguém tem, pode tirar da mente a ideia de que Jesus ficar só com a ideia. Não, ele desrespeitou mesmo, mas Jesus é Jesus, né? Então, ele pode desrespeitar à vontade. Não é assim que se examina. Não é assim, é um exame muito superficial, muito fraco. Ele não é Deus? Então ele fala o que ele quer. Como eu acabei de explicar. Se ele julgasse conveniente algum tipo de medida ou uma atitude, alguma coisa, ele tinha poder para fazê-lo. Mas não é o que ele andava fazendo, absolutamente. E com o sábado ficava claríssimo que ele não era um desobedecedor do sábado, não. A igreja cristã e o sábado. Veio o Senhor Jesus Cristo, morreu, ressuscitou, voltou aos céus e fundou a igreja dele. E agora? Depois da rejeição provisória de Israel e o início da igreja, há indícios de que a igreja passou a adotar o primeiro dia da semana para descansar, chamando o dia do Senhor. Pressupõe-se que pelo fato de Jesus ter ressuscitado no domingo, no primeiro dia da semana. Então, passou-se a se chamar o dia do Senhor. Mas é fundamental notar que não há nenhuma indicação no Novo Testamento de que o dia do Senhor substituiu o sábado judaico, o sábado de acordo com a lei de Moisés, ou o aspecto cerimonial da lei, que era para guardar, o judeu guardar por ordem, por ordenança, inflexível, como centenas de outras ordenanças de vários matizes, vários tipos diferentes que compunham a lei de Moisés, com todas as suas cerimônias, seus sacrifícios, seus dias diferentes, seus procedimentos, seus dízimos e muitas outras coisas que estavam lá para serem cumpridas por ordem de Deus. Sem discussão, querem entendessem bem, querem entendessem tudo bem também, não importa, tem que fazer. Se um dia as pessoas iriam entender, também em parte ou completamente, tinha que fazer. Isso não se discutia. Aspectos cerimoniais que apontavam para frente. Não indica o Novo Testamento que o dia do Senhor substituiu o sábado judaico. Sendo assim, a igreja não teria instituído o dia do Senhor por estar obrigada a substituir o sábado judaico, mas de uma maneira natural e espontânea e, creio eu, ao mesmo tempo dirigida pelo Espírito Santo, dirigiu a igreja para relembrar o descanso de Deus no sétimo dia da criação. Eu vou ler esta frase de novo, que eu acho crucial para o crente entender melhor essa questão tão complexa do sábado, / domingo, / dia do Senhor, / descanso, obrigatório ou não. A igreja não teria instituído o dia do Senhor por estar obrigada a substituir o sábado judaico, mas de maneira natural e espontânea, ao mesmo tempo dirigida pelo Espírito Santo
E eu digo isso por causa do tamanho, da profundidade que esta decisão da igreja espontânea, não chega nem decisão, esse costume que começou a se avolumar na igreja, adquiriu um caráter tão profundo, tão generalizado no meio cristão, que olhando para trás, a Bíblia não diz, mas olhando para trás, pessoalmente eu creio que o Espírito Santo dirigiu a igreja a o que parecia ser espontâneo, natural, guardar um dia na semana, relembrando o Criador no seu 7º dia. E esse dia seria outro, não mais o sábado judaico, até mesmo para ficar claro que aquele ali, que era fortemente cerimonial, tinha perdido a validade, no aspecto de cerimonial. Um parênteses, algo parecido com essa ideia de que o Espírito Santo teria levado a igreja a fazer isso, embora a Bíblia não diga. Você quer ver outro exemplo desse? Não tem muitos não, mas a questão do cânon. O cânon sagrado, como é que o cânon se estabeleceu? 66 livros no total. Onde é que está na Bíblia? Onde tem na Bíblia? A relação dos 66. Como é que se formou? Aliás, seria bom um dia um professor de escola dominical adotar este assunto. Como se formou o cânon? É algo interessantíssimo. Interessantíssimo. Talvez você nunca tenha pensado nisso. Quem disse que o livro de Hebreus é inspirado pelo Espírito Santo? Quem? Não, está na Bíblia. Está na Bíblia. Está e não está, né? Quem disse que essa é a Bíblia? Aliás, os católicos dizem que tem mais livros inspirados. E agora? Então, é um assunto muito interessante. Vocês sabiam que foram quase 300 anos de discussões, concílios, argumentações. É muito interessante. Aí, de repente, travou em 66. Travou que não ia para lá nem para cá. E não havia mais discussão nenhuma, até o catolicismo vir séculos depois com essa história de outros livros. Mas séculos ali ficaram durante séculos muito bem estabelecido. São 66 livros, 39 aqui e 27 aqui. Pronto. Quem disse? Ninguém discute mais. Pode olhar. Ninguém discute. Os liberais, os não liberais, os ortodoxos, tudo que é tipo de cristão, claro, no chamado grande protestantismo e a parte da Igreja Católica Romana. Mas ficam ali, mesmo os teólogos liberais protestantes, não crentes, mas teólogos liberais protestantes, não discutem isto, geralmente. É muito bem aceito, é muito arraigado dentro da ortodoxia mais larga do que se conhece do cristianismo, romanismo à parte. É 49, acabou-se. E 27, dando 60, 39 mais 27, dando 66. Isso foi um parênteses, e o desafio para os professores aí um dia trazerem este assunto na escola dominical, que seria bem interessante, para nunca mais você ficar, nunca pensei nisto. Pois bem, na minha maneira de ver, penso que o domingo, a instituição do domingo na igreja como sétimo, como um dos 7 dias da semana a ser tirado para descanso, tornou-se o dia do Senhor, foi algo parecido. Não há uma ordem na Bíblia, como não há uma lista na Bíblia sobre os 66 livros, não há uma ordem na Bíblia sobre o dia do Senhor, uma. Nós vamos ler. E foi naturalmente
E logo, porque no Novo Testamento, lá em Atos, já começa a falar naquilo. Paulo já faz uma citação que estava reunido num dia do Senhor. E basicamente isso. Em 1 Coríntios 16 nós vamos ver, Apocalipse 1, 3 passagens nós vamos ver já. E acabou-se. Não se fala mais nisso, não. Não, mas bastaria uma, eu sei. E depois não tem esta uma, como vocês vão ver comigo, que não tem. Então, entendo eu que foi algo que o Espírito Santo de Deus levou a igreja a fazer. Não pensem que o Espírito Santo deixou de trabalhar porque no dia que a Bíblia deixou de ser feita, não. Dia que João disse amém lá em Apocalipse, capítulo 22, encerrou, pronto, ali o Espírito Santo deixou de trabalhar na vida das pessoas, de uma maneira, e na vida da igreja, coletivamente e tal. Claro que não. Claro que não. É óbvio que o Espírito Santo move multidões, e ele lê os reavivamentos da história do cristianismo, coisas belíssimas, que não se tem dúvida que o Espírito Santo estava por trás, em grande medida, mas ele vem e permite que o homem coloque o dedo dele. Quando o homem coloca o dedo, estraga, aí começa a ver exageros nesses despertamentos que houve, e que historicamente são interessantíssimos também, mas você vê que algumas coisas são exageradas, acha meio estranho, outras coisas você acha coisa bela, coisa linda. Então, é um trabalho do Espírito Santo de Deus, sim, ao mesmo tempo que ele permite algum tipo de interferência humana. Isso tudo é muito misterioso. Mas não quer dizer que ele não haja em pessoas. Claro, você é convertida, você é convertido, ou uma pessoa convertida, porque um dia o Espírito Santo agiu literalmente em você, na sua alma. Se não crê nisso, não há nem conversão hoje em dia. Então o Espírito Santo age em cada alma. Aí tem um casal de crentes, ele age nos dois. Aí na família ele age da maneira dele. E essa ação vai ficando misteriosa, mas não deixa de ser ação. Uma igreja, cremos que a igreja é tomada pelo Espírito Santo de Deus, é dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Quer dizer que toda reunião que nós tomamos numa sessão tem a chancela do Espírito Santo, como qualquer livro da Bíblia. Não. Porque embora ele dirija, mas ele deixa espaço, misteriosamente, na sabedoria infinita dele, ele deixa espaço para os homens acertarem, errarem, tudo, mas não significa que ele não está levando. E ele estabelece, por isso mesmo no Novo Testamento, estabelece rumos para o crente seguir, para a igreja seguir, de uma maneira tal que o crente se sinta confortável de que está sendo razoavelmente dirigido pelo Espírito Santo. E é assim. Então, entendo eu que a igreja fez isso naturalmente, espontaneamente, essa substituição, que não é realmente uma substituição, mas uma novidade na igreja. O sábado encerrou, juntamente com toda a cerimônia da lei, e surgiu uma novidade, que não é novidade. Não é novidade que Deus descansou no 7º dia, não é novidade que ele queria ser honrado pelos homens ao descansarem um dia da semana, que ele estabeleceu para os judeus que fosse o 7º, mas estava na lei isso aí, mas a lei cerimonialmente encerrou com Jesus Cristo, foi cumprida. E o que se faz do 7º dia? Ou o que se faz de um dia entre os 7? O que se faz? Foi se fazendo. Não há nenhuma revelação na Bíblia em que Paulo diz assim: eu fui despertado pelo Senhor num sonho, como tem várias desse tipo na Bíblia, aí tem autoridade bíblica, e fui
despertado, e fui, ou despertado ou não, mas eu fui ordenado a instituir o dia do Senhor como o 7º dia de descanso. Eu fui. Ou João, escrevendo Apocalipse lá. Não tem um que fale assim. Então, parece que ao agir assim, a igreja estava cumprindo o aspecto moral do 4º mandamento, que era, como já comentei nesse aspecto moral, descansar um dia por semana, como o próprio Criador fez. A igreja manteve isto. Quanto ao aspecto cerimonial de guardar o sábado, o 7º dia contando na semana, incluindo aspectos cerimoniais, etc. e tal, não está encerrado, como muitas outras coisas na lei, os aspectos cerimoniais todos da lei. No próximo domingo, se Deus quiser, a gente começa lendo as 3 referências sobre o dia do Senhor no Novo Testamento. Pastor, diga aí para eu estudar. Eu estou na dúvida se eu digo ou se eu não digo. Deixar o suspense, mas isso aqui não é novela. Então vamos lá, estudem Atos 20, versículo 7. Estudem e discutam, venham discutir aqui domingo. Não na hora da pregação, por favor, mas depois pode ser. Pode ser não, se quiser, tuas ordens. Atos capítulo 20, versículo 7, 1, 2. 1 Coríntios 16, versículos 1 e 2. E Apocalipse 1 e 10. E até lá, quando estarei diante de entendedores do que a Bíblia, do que o Novo Testamento tem a dizer sobre a questão do sábado. Estudem direito. Estudem a Bíblia. Não vão pegar livros por aí de todo jeito, porque tem ideias de todo tipo sobre essa questão do sábado. Já viram lojas em shopping fechadas? No dia de sábado, a partir de 6 horas da tarde? De vez em quando aparece uma. Porque o proprietário faz parte de uma seita, chamada cristã, inclusive, em que está ali guardando o dia do sábado. Ele lá tem a consciência dele, tem a maneira dele ver e tudo, mas o que eu quero, e nós não concordamos, nós não enxergamos assim nas Escrituras, absolutamente, mas, seja como for, dá a ideia de como isso ainda afeta hoje, um pouco, pelo menos na nossa circunstância de vida, um pouco, mas ainda afeta. Gente que acha que deve guardar o sábado. E os que não guardam, mas guardam domingo, por que guardam? Já vi pastores amigos, pastores bem instruídos, pregadores, se são pastores, são pregadores, discutindo. É claro que é para guardar o 7º dia. Aí chegou e disse assim, é claro que não é. É claro que é claro que não é. Assim, pum. 2 formados, conservador, tudo. Por que isto? Porque Deus deixou assim. Então, estou transmitindo para vocês o que eu penso, depois de um tanto quanto de estudo bíblico, de leituras paralelas, é a minha, eu quase posso dizer, minha sugestão de olhar tudo isso e dizer, pastor Mauro, o que o senhor acha sobre essa questão do sábado? E domingo, e guardar, não guardar, de ser obrigatório ou não. Então, essas 4 pregações, ou 5 que eu estou fazendo já sobre este assunto, é minha resposta. E vocês não acham que ia ser uma coisa simples, né? Algo que se discute há 2000 anos, o que você acha disso? Acho isso, ponto, muda de assunto.
Não é assim. Não é assim. Pelo menos eu acho que não deve ser assim. Ok? Eu não sou assim, pelo menos. Então, é meu pensamento sobre o assunto, quero transmitir para vocês ao longo dessas pregações. Vocês estudem, orem, e tirem suas conclusões, e pronto. Mas que Deus deixou bem amarradinho isso, e muito claro as explicações por trás dessas mudanças e alterações, não deixou na sabedoria dele. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, obrigado por este assunto complicado, mas todo assunto que é complicado, que vem de ti, é gostoso de se enfrentar, porque estamos mexendo em terreno sagrado, porque estamos diante de uma impossibilidade de uma resolução 100% clara, porque assim foi da tua vontade, e temos que exercitar humildade diante de mentes mais poderosas do que a nossa, e culturas e tudo mais, que pensam diferente, ao mesmo tempo exercitar nossa sabedoria solicitada para ti, e todo crente imagina-se que esteja pedindo essa sabedoria, essa iluminação do Espírito Santo, a seriedade do estudo da palavra. Então, ao mesmo tempo que temos que ter humildade, mas temos que ter, seria bom se cada um tivesse também sua convicção, dentro dos limites que a tua palavra permite, e a própria consciência da pessoa permite, sem dogmatizar, sem brigar, que é outro exercício bom para o caso que se trata de assuntos polêmicos, é o exercício da paz, da magnanimidade. Então, te pedimos todas essas coisas no nosso estudo do sábado e o dia do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, queremos acertar. Amém.